chamar o pessoal nessa Podemos? Eu acho que de repente porque nós estamos querendo fazer um pool, eles não têm o sistema aqui. tá um parceiro, né? Então eu não sei quem que articula isso, tem que falar com o Domingos, então. Não, eu vou falar com a Melhor é você diretamente. Selma, eu vou falar com a chefe. Fala diretamente com o Rico. É no hotel hoje à noite. Aí a gente senta lá, conversa com os caras. Beleza? O outro. Não, o que vai acontecer? Você vai me chamar para presidir a mesa? Eu fico sentadinho lá embaixo e subo. Daí o senhor me chama as pessoas para Aí o que chama? palestra. Isso. Convidar para compor a mesa. Apresentar o sujeito, apresentar o seu. Pá. Combinado. Combinado? Anunciamos agora a realização do minicurso Obras Públicas, aplicação do RDC e contratação integrada. No auditório da Escoex, ministrado pelo engenheiro Pedro Jorge Rocha de Oliveira, do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Diretor administrativo do IBRAOP. Para presidir a mesa do painel 4, Modernos Procedimentos de Auditoria, o engenheiro Pedro Paulo Piosevande Farias, vice-presidente do IBRAOP. Bom dia. Dando início aqui ao trabalho desse painel, então eu quero convidar o perito criminal federal Alain de Oliveira Lopes, a engenheira Adriana Coco Portugal, e o engenheiro Elci Pessoa Júnior. Estamos com uma palestrante ausente, mas ela já deve vir. Bom, eu quero começar, primeiro dizendo da satisfação de presidir o painel, que é composto por meus amigos, não é? Então, perdoem as brincadeirinhas que eventualmente venham a surgir, frutos da liberdade que temos na conversa. A primeira brincadeirinha, né, é avisar que chegou a Adriana, que já tinha sido chamada e que, né, pode vir aqui ocupar a mesa conosco. Bem, vou apresentar para vocês o Alain. Vou ler aqui, vou resumir o currículo dele. O Alain de Oliveira Lopes é graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília, em 97, mestre em Transporte pela Universidade de Brasília, atualmente cursando doutorado em Transportes, também pela UNB. Exerce o cargo de perito criminal federal da Polícia Federal há 12 anos, todos dedicados ao Serviço de Perícia de Engenharia, o CPEMA, do Instituto Nacional de Criminalística. É professor da disciplina de Engenharia Legal, dos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia. Ele é membro do IBRAOP desde 2003, foi coordenador no âmbito da Polícia Federal de grupos responsáveis pela elaboração de manuais de perícia voltados à identificação e mensuração de fraudes em obras públicas, além da participação na elaboração de orientações técnicas do IBRAOP. Atuou na elaboração e coordenação de equipes de peritos na execução de perícias em diversos casos e operações policiais de repercussão nacional, tais como o caso Sudã, a ruptura da barragem de Cataguases em 2003, o acidente do voo JJ 3054 da TAM em Congonhas, de 2007, na Operação Caixa Preta, em 2009, e caso do lote 7 da BR-101 Nordeste. É palestrante em diversos eventos relativos ao tema,
e também autor do livro Superfaturamento de Obras Públicas. Nós já estamos acostumados com a grata presença do Alan nos nossos eventos, e ele sempre tem novidades a acrescentar. Né? Então, convido o Alan para proferir sua palestra. Ele tem 40 minutos. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui a organização do evento, especialmente a Adriana, né, pelo convite. Como eu estava comentando aqui nos corredores, dá até um saudosismo, né, tantos Ibraópios, né, tantos Sinaóbios e Anaóbios que a gente participa, a gente acaba relembrando a nossa carreira, né, e dá um certo saudosismo. Então, minha palestra hoje, eu até comentei que eu estou querendo trazer uma certa reflexão para todos nós. Eu acredito que os órgãos de controle, a Polícia Federal, o Ministério Público, a gente está vivendo um momento, vamos dizer, áureo, né? A gente já teve situações, né? O André comentou ontem, né? Em 2008, 2009, a metodologia do TCU foi muito criticada, né? E passamos por muitas dificuldades em várias investigações que foram, inclusive, anuladas na Justiça. E eu acredito que agora a gente já amadureceu e a gente está vivendo um momento de maior sucesso, vamos dizer assim, na nossa atividade. E, como a gente costuma dizer, né, no momento do sucesso é que você tem mais margem para você poder corrigir algumas coisas, melhorar algumas coisas do que no momento que você esteja sob ataque ou sob crise, né? Então, é isso que eu estou querendo falar hoje. Acho que eu tenho que sentar ali para passar os slides, né? Deixa eu ver se funciona aqui o controle remoto. Deixa eu ver. Pois bem, o primeiro aspecto que eu queria destacar é que ainda estamos só começando, pessoal. Então, a gente às vezes fica com um pensamento um pouco negativo pela situação do país e tudo mais, mas eu trouxe um dado aqui, até o ano de 2012, a Polícia Federal, por incrível que pareça, ela não tinha uma unidade especializada na investigação de desvio de recursos públicos. Essas investigações eram tratadas dentro de uma delegacia mais ampla, chamada fazendária, que abarca como se fosse o que as outras não tratam, ela acabava tratando, né? E isso não gerava uma especialização dos delegados de polícia, né? E isso acabava gerando um ciclo de um delegado se especializava e daqui a pouco ele ia para a área previdenciária ou ia para a área ambiental. E nós, peritos, né, que somos o ramo científico, a gente se ressentia muito, porque a gente ia se especializando, mas o braço jurídico da polícia ele não se especializava. E a partir de 2012, agora a gente já tem um grupo de delegados que se especializa, a gente pode dialogar com eles no mesmo nível, digamos assim, e desenvolver métodos conjuntamente, o que não acontecia. Então, por incrível que pareça, né, tudo que já foi feito, estamos numa área da infância ainda da Polícia Federal nessa área, né? Então, eu trabalho no Serviço de Perícias de Engenharia, que fica em Brasília. Ele é responsável por coordenar, normatizar as perícias da área de engenharia legal na Polícia Federal. A nossa unidade em Brasília ela é pequena, hoje em dia somos 7 engenheiros civis, um agrônomo e um geólogo. Porém, a engenharia legal do sistema da Polícia Federal é muito maior, né? Então, no Brasil todo, aí tem um mapinha, não sei se dá para enxergar direito, mas são 100 engenheiros civis, 16 engenheiros mecânicos e 5 engenheiros cartógrafos, né? Fora que, eventualmente, nós também utilizamos peritos de outras áreas nas nossas perícias. Então, o potencial do sistema hoje realmente está bem mais robusto do que outrora, né? Aqui tem um mapa temático, né, fazendo até um link com a palestra passada, da localização das obras que nós periciamos desde o ano de 2010. Desde o ano de 2010, nós fizemos 3.406 laudos de engenharia legal em diversas localidades do país. Acaba havendo uma certa concentração na região Nordeste, pelo número de convênios federais e também pela população, mas se a gente verificar, a gente tem um conhecimento da realidade nacional, né? Pois bem, escândalos, né? Então, as reflexões que nós começamos aqui. Então, eu falo muito lá, quando os peritos novos vão fazer a academia de polícia, e eu tenho a oportunidade de dar aula, ou então mesmo outros policiais, o nosso trabalho é como se fosse projetar uma viagem para um outro planeta, né? Aqui eu coloquei uma analogia. O trabalho pioneiro de toda a nossa metodologia foi que o André Mendes desenvolveu
no TRF lá nos idos de 1998. E, se você analisar, quando o Dr. André Mendes e o Dr. Sidmar Teixeira, que é o conhecido como Sidnap, né, da Caixa, eles fizeram aquele trabalho de auditoria pioneiro. Demorou olha, vejam quantos anos, só em 2012 a AGU conseguiu chegar a um acordo para recuperar 468 milhões de reais daquele primeiro trabalho pioneiro dos nossos colegas, né? Então, quando você entra, pelo menos na Polícia Federal, eu acredito que os senhores também vivem esse pouco dessa realidade, você tem que ser como os engenheiros da NASA ali. Eles começaram o projeto ali da Cassini em 1997, ela vai chegar lá nos Anéis de Saturno em 2017. E naquela expectativa de conseguir chegar, né? Então, você tem que manter essa esperança, tem que ter esse tipo de visão de longo prazo, né, para exercer a nossa profissão. Então, assim, e o tempo vai passando, tem uma operação aqui, tem outra, então, assim, é uma coisa que eu vou querer bater muito nos senhores, o ramo científico, né, que é a perícia, como também, de certa forma, é a auditoria, ela tem que tentar manter a calma, manter a imparcialidade e manter a paciência de que, se não foi nessa operação, vai ter uma outra, vai ter uma outra. O mundo não vai se acabar se a gente não conseguir resolver naquele momento, né? A gente tem que procurar fazer as coisas no seu devido momento. Eu quis também destacar, né, para exercer a nossa profissão, a gente também tem que saber se comunicar, não só comunicar entre nós, mas também saber se comunicar com a imprensa, né? A imprensa pode ser uma grande aliada ou pode ser uma grande, entre aspas, inimiga do trabalho da perícia, né, da polícia, dependendo da forma que ela ocorra, né? Então, eu trouxe aqui até 2 exemplos, uma reportagem da Veja que tratou os dados de uma forma que eu considerei correta e um caso de um vazamento de informações da Polícia Federal. Então, você deve saber lidar com a imprensa, procurar ter uma comunicação social no seu órgão, e fortalecer essa comunicação social, porque é um aspecto muito importante para dar transparência no seu trabalho. Então, quais são os nossos desafios? Na Polícia Federal, nossa casuística de sinistro ela é pequena, mas quando ela ocorre é um grande desafio para nós. Então, nós temos que estar habilitados a lidar com qualquer tipo de sinistro. Ali eu coloquei um caso de uma barragem que rompeu, ou então do acidente lá da saída da pista do voo da TAM, que são trabalhos que te consomem muito, exigem muito estudo. É difícil você criar um manual para isso, né? Você acaba tendo que fazer um trabalho artesanal de estudo. Então, é um pouquinho da nossa realidade, talvez vocês não tenham esse tipo de problema, mas que realmente afetam bastante o nosso cotidiano. Outra vertente do nosso trabalho, eu queria aqui também fazer uma homenagem à Caixa Econômica Federal, né, que em 2004 ministrou o primeiro curso para nós de avaliação de imóveis. Nós também analisamos a questão da evolução patrimonial de pessoas que são investigadas ou então transações de imóveis que foram feitas de forma equivocada. Usualmente, um caso que eu me recordo agora de bancos no Nordeste, o banco tinha por costume fazer a seguinte operação: ele comprava imóveis pelo dobro do preço do mercado, passava uns 2, 3 anos, ele fazia um leilão, vendia o imóvel pela metade do preço para parentes de dirigentes do banco, né? Então, a avaliação de imóveis também é uma ferramenta que a gente tem que saber lidar, e a gente utiliza esse software aí, o CISREM, que ele é customizado para avaliação de imóveis, mas ele pode ser usado para qualquer tipo de inferência estatística, né? Então, fica aí essa dica de como tratar a questão de avaliação de imóveis. Outra homenagem também, né, eu estava conversando no início aqui com os colegas, que os primeiros engenheiros civis da Polícia Federal datam de 1996. E até essa época de 2004, o conhecimento da perícia da Polícia Federal ele foi meio que endógeno, é a troca de experiência entre os peritos, né? Foi desenvolvendo as metodologias, e aí, quando chegou nessa era de 2003, 2004, nós sentimos necessidade de buscar conhecimento fora, e aí a gente foi beber da fonte do conhecimento. O André Mendes nos acolheu na época, deu essa capacitação. Isso foi muito importante para a gente desenvolver, né, a metodologia, né, que de início ela começou espelhando e aos poucos nós fomos customizando para a esfera criminal, e nos levou, né, não sei, alguns de vocês estavam lá no Sinaop do Congresso, não lembro exatamente o ano, quando a gente apresentou o nosso conceito de superfaturamento, né, no início a gente
começou a perceber que cada procurador, cada delegado, ele tinha uma visão diferente do que era superfaturamento, a gente procurou unificar essa visão, criar um conceito, e isso deslanchou nossos trabalhos nessas áreas, né? Então, o superfaturamento, como foi comentado na palestra anterior, ele é uma miríade de condutas, né? Cada conduta dessa gera uma parcela de dano, e cada parcela dessa de dano a gente tem que procurar identificar a autoria, né? Então, aqui que está uma reflexão, muitos trabalhos, né? Às vezes a gente está ali querendo terminar um relatório nosso, um laudo, mas a gente está escrevendo uma coisa que vai ter uma repercussão na vida de outros profissionais, né? Eu costumo, lá na polícia, a gente temos 17 tipos de peritos, né? Eu costumo comparar muito, assim, um perito de química, ele não tem, entre aspas, o drama ético que eu tenho, porque ele vai bater boca com um traficante, o cara que está fazendo drogas, mas nós, peritos, a gente está falando de um outro colega de profissão, né? Um outro engenheiro civil, um outro arquiteto, um engenheiro mecânico, não existe uma questão ética envolvida nisso, né? Então, a gente tem que realmente, às vezes, sopesar a produtividade com a vida das pessoas, porque, às vezes, a pessoa que é honesta, eu tenho muito essa experiência, o cara que é desonesto, você chama inoitiva, você massacra ele de perguntas, você faz aquela pressão. De tarde ele está tomando uma cerveja ali, depois das 6 horas. Né? Agora, a pessoa que é honesta, né, leva aquela vida pagando suas continhas só com salário e tudo, se você levantar um ar sobre a conduta dele, nem que daqui a alguns meses, né, não se arquive lá o procedimento, aquilo é muito penoso para a pessoa. Então, a gente tem um certo cuidado na hora de correlacionar as parcelas de dano com as autorias, né, com os verdadeiros responsáveis. Né? Então, um outro problema nosso, né, que eu acredito que seja dos senhores, mas nós temos um agravante, que são os casos de laudos em massa. Né? Eu cito o primeiro que a gente enfrentou, mas a gente, hoje, na Petrobras, estamos vivendo um outro problema desse, em vários outros casos, que é você tem a polícia acaba descobrindo uma organização criminosa que atuava em algum órgão, e aí começa a fazer as apurações, só que aí a quantidade de informações, de contratos, é muito grande para a gente conseguir analisar, mesmo com um corpo maior. E o que acontece? Nós temos um problema da prescrição, isso é muito grave para nós. Né? Então, é trágico, né, você fazer um trabalho, gastar uma perícia dessa, são milhares de reais, né, para a União, e esse trabalho se perder. Então, a gente está numa fase de muita reflexão agora de como lidar com a questão dos laudos em massa. Né? Se é necessário fazer tudo, se a gente precisa seguir o método analítico tradicional, se realmente essa é a melhor abordagem. Então, a gente, junto com os delegados, nós mesmos peritos, a gente está numa fase de muita reflexão sobre isso, e por isso que eu trouxe esse tema, que eu gostaria de saber se alguém vive esse drama, se quer compartilhar o drama para chegar a uma solução. Né? Então, assim, dando um exemplo bem simples, né, os colegas aqui apresentaram, né, o pessoal do TCDF apresentou com muito maior propriedade, mas trouxe aqui alguns exemplos bem simplórios. Né? A questão, por exemplo, de uma laje de piso. Né? O projeto é um caso real, era para ter 10 centímetros, e a pessoa executou exatamente a metade, 5 centímetros. Né? Aí, a diferença, o superfaturamento de quantidades. A mesma coisa a ferragem era para ser 6,3, e ele colocou com 4,2. Né? Então, como o doutor Elci colocou, entre aspas, né, eu sempre coloco como entre aspas, porque assim, não é uma simples visita à obra, né, existe toda uma logística, mas assim, uma visita ao campo, né, pode revelar coisas muito graves. Né? Mas aí, o que acontece? Foi muito bem colocado, foi tanta informação ontem, né, produtiva, que a gente acaba esquecendo quem falou, mas houve uma colocação muito importante, assim, tudo bem, os problemas são esses, mas quais são as soluções? Né? Então, tipo, eu quis de novo, né? A gente acaba repisando, vai ter que repisar de novo, gente, a questão do projeto. Né? A gente vive uma era que está se querendo trabalhar com anteprojeto, semiprojeto, EVTE, enfim. Mas você tem que ter um olhar mais cuidadoso sobre o projeto. Um fiscal ele não pode simplesmente pegar uma prancha porque um outro assinou. Projeto de estrutura, como eu já vi, né? Projeto de fundação, ok, chegou. Pô, nem abre o projeto, não olha um SPT. Assim, não é uma coisa complexa, mas assim, parâmetros mínimos. Né? E a questão, por exemplo, é uma coisa que eu estava conversando muito com alguns colegas da Caixa. Né? Se a gente exigisse da fiscalização que ele tirasse certas fotografias em certos locais chaves da obra, porque às vezes tira aquela foto geral assim, você não tem muito detalhe, mas não, eu quero uma foto aqui com a trena da forma, eu quero uma foto assim, eu quero uma foto assado. E a gente pedisse para guardar algumas notas fiscais, ó,
medição indireta, a gente já pegou quantitativos de material só pelas notas fiscais, de CAP. Às vezes é uma forma de você fazer, você não consegue fazer uma campanha extensa de extração de teor de betume, mas se você pegar as notas fiscais, você consegue calcular o volume aplicado. Então, nós podemos quebrar paradigmas, atuar de forma diferente e também ensinar a fiscalização a fazer de forma diferente, porque a gente tem uma questão de, não, eu sou órgão de controle, eu sou perícia, quem tinha que fazer isso, vamos dizer, era a Caixa que estava lá acompanhando aquele contrato de repasse. Aí você vai conversar com a Caixa, não, a Caixa está fazendo um certo acompanhamento, mas quem tem que fazer é o fiscal lá da prefeitura. Gente, é quando você vai andando, mas assim, alguém tem que fazer, entendeu? Então, a gente tem que criar uma forma que seja viável para todo mundo. As prefeituras no Brasil, eu estava conversando com os colegas ontem, né? É tão paradoxal, às vezes, a situação no Brasil, que assim, as grandes obras, né, uma usina, uma linha de transmissão, as obras que têm dinheiro, têm recurso, para exigir um projeto no BIM bem detalhado, elas fazem um anteprojeto assim, com 3 folhas. Né? E as obras, às vezes, pequenininhas, que não tem a menor condição, a gente quer um detalhamento enorme. Então, a gente realmente tem que sopesar essas coisas para não ser injusto. O trabalho, né, da perícia perpassa muito sobre isso, a questão do dolo, da conduta. Então, assim, procurar refletir um pouquinho do que a gente pode ajudar e do que a gente pode pedir. Então, realmente eu acho que as fiscalizações hoje um celular é tão barato, né? Você tem um cartão de memória tão barato, um pendrive, você exigir uma certa quantidade de fotos durante a execução da obra, não há fiscal que não possa dizer que não vai fazer isso. Nem que ele vá uma vez por semana, uma vez por mês lá, mas tirar ou o próprio construtor tirar para ele e entregar, e isso vai ajudar muito no controle da obra, se a gente tiver essas imagens, entendeu? Superfaturamento por falta de qualidade. Né? Aqui é um exemplo que mistura um pouco dos dois. O que acontece? Esse pavimento tinha uma capa asfáltica, né, mas embaixo dele a gente tinha um conjunto de base e subbase. Né? O que aconteceu? Era para ter 35 centímetros, que é essa linha mais embaixo, e a empresa decidiu na hora executar. É como se ela deixasse de executar a subbase. Ela não escavou até o nível do subleito de projeto, né? Manteve o terreno natural no espaço da subbase e executou só a base. Né? E aí o pavimento começou a romper e tal, a gente fez uma série de janelas lá e essa foto ficou boa para poder ilustrar. Então, mas assim, o que acontece? Às vezes entra numa discussão, tudo bem, a gente pegou o problema da quantidade, aí o consultor alegou, não, mas assim, o meu material, o meu projeto do jeito que foi executado era suficiente, rompeu porque faltou manutenção. Eu fico arrepiado de ouvir as questões da norma de desempenho por conta dessa desculpa da manutenção, né? Que vai invertendo o ônus da prova. Aí o que aconteceu? A gente teve que recolher o material, calcular o CBR, aí o CBR não passou no CBR de projeto. Né? Então, aí é um exemplo de problema de qualidade que você não vai ter jeito, vai ter que correr para um laboratório. Né? Atualmente, a gente não tem laboratório, a gente está numa fase anterior, né, do TCDF, a gente está se vale de apoios mesmo, de universidade, ou então dos DRs, do Exército. Né? Ainda estamos nessa forma, digamos, amadora de tratar o problema. Ótimo, então vamos falando agora já, a gente falou um pouco dos natais passados, vamos falar um pouquinho dos natais futuros. Né? A gente discute muito a questão do preço, óleo SINAP, o ciclo, a ferro e fogo, né? Vários detalhes, mas assim, a questão mais importante é a gente confiar no mercado. Eu me sinto até confortável, né? A gente está numa situação, como eu falei, a gente está numa situação de sucesso, então eu vou fazer um pouquinho um contraponto. Né? A gente não vai migrar para o governo executar suas próprias obras, então a gente vai precisar das empresas. Né? Nós precisamos que as empresas adequem suas condutas ao que a legislação entende como adequado e o que entendemos como correto. Então, não podemos satanizar, né, essas pessoas e temos que procurar verificar como incrementar a competitividade. Então, aqui eu faço uma homenagem também, né, aos colegas do TSE Pernambuco, né, o colega que desenvolveu esse estudo de mestrado, que ele acabou publicando depois. Isso aqui, quase todos os laudos que eu faço, eu coloco esses estudos para analisar se a licitação se aquele órgão tem licitações competitivas ou se o órgão tem licitações que tendem a ser não competitivas. Né? Ele fez esse estudo dos descontos, né? E num órgão normal,
que existe. Isso é importante demais, gente. Não são todas as licitações no Brasil que são fraudadas por certo, né? Então, ele estudou essa distribuição de descontos, estudou essa e foi concluindo. Então, você, naquele sistema informatizado que está sendo idealizado, com os dados daquele sistema, você já pode ter indicativo dos órgãos que estão mais saudáveis e menos saudáveis. A gente tem que começar a olhar as coisas por outra forma, de uma forma mais simples, mais automatizada. Porque uma análise de sobrepreço rigorosa, ela consome muito tempo e dinheiro. Mas uma análise de macrodados, ela é mais fácil e ela pode dar um resultado muito bom para nós todos, né? Principalmente nos laudos em massa, como eu comentei. Então, aqui são os estudos que nós já apresentamos uma vez também no Sinaop. Do lado esquerdo é a continuação do estudo do colega do TCE Pernambuco, que ele demonstra o quê? Quanto mais pessoas participando, maior a tendência de desconto. A mesma coisa de um estudo que o colega Marcos, lá da Polícia Federal, fez com licitações do DENIT. É uma tendência a ter um número maior de descontos, até um certo patamar, que vai variar de órgão para órgão e de sistema de referência de preço para sistema de referência de preço, né? Então, nós temos que estimular que as empresas participem. Então, para a gente estimular que empresas participem, pessoal, a gente tem que tirar as barreiras que impedem essas empresas de participar, né? Então, trouxe aqui essa frase do Einstein, né? É impossível, né, a gente querer resultados diferentes se a gente não mudar alguma coisa. Vamos continuar, né, em escândalo atrás de escândalo, né? Vamos tentar evoluir um pouco, vamos tentar modificar um pouco as nossas estratégias, né? Então, uma novidade muito boa que veio para todos nós, como foi comentado ontem, eu também não queria deixar de homenagear, a revisão do SINAP e do ciclo, né? Eu não coloquei nada sobre o ciclo, porque ontem foi a primeira vez que eu tive contato com o trabalho, mas assim, o SINAP eu já tinha acompanhado com a engenheira Tatiana várias palestras, né? Tenho me informado e tenho visto a evolução. Só que, assim, assistindo um pouco as palestras ontem, e assim, só para não deixar passar também, eu acho que a gente tem que entender, né? Quando eu trabalhava na Infret, tinha um engenheiro mais antigo que sempre que via uma novidade, ele falava assim, pô, mas será que esse pessoal esqueceu que todos esses aeroportos foram feitos do outro jeito, né? Então, assim, tudo que está aí, né, a gente acende uma luz, foi feito da forma antiga, né? Então, assim, a forma antiga tem o seu valor, tanto serve para construir quanto na parte da auditoria e da perícia, né? Então, a Caixa, eu trouxe esse exemplo aqui que eu previa ele, né, e de certa forma ele aconteceu, que foi feita uma análise de sensibilidade, foi rodado um projeto padrão do SINAP antigo e o SINAP novo, né? E nessa tipologia, houve um acréscimo de custo de 9%. Então, vejam que essa odisseia de revisão que passou o SINAP, uma série de parâmetros e ajustes, etc. e tal, levou a uma variação global de 9%. Então, o André Mendes, o Clóvis, enfim, todo mundo que foi lá no Congresso, em vários eventos, defendeu o SINAP, né? Nós não estávamos sendo irresponsáveis, né? O sistema tinha uma grande robustez, já tinha, né? A gente está evoluindo, né? Então, assim, é só para que, às vezes, a gente fica na impressão que existia uma coisa, agora se transformou totalmente, e agora o que tem novo é o que presta, e o que passou era imprestável. Mas não, é só uma evolução. Então, tirar um pouco esse ar sombrio das coisas, né? Então, a questão também de novos paradigmas, né, novas formas de enxergar a coisa, a questão do efeito cotação, né? Então, assim, também não foi comentado ontem, né, é importante que o orçamentista, quando ele está orçando, tanto pelo SINAP quanto o ciclo, que ele entenda uma coisa, a coleta de preços do IBGE é uma coleta de preços de sistema de cotações. O que quer dizer isso? Ele vai lá e pergunta para o fornecedor, né, da lista dos fornecedores que ele selecionou, qual o preço que a pessoa está praticando. Ele não pratica uma investigação no nível de ver as notas fiscais e o volume de vendas, para poder fazer uma ponderação desse volume de vendas e do preço real para poder formar seu preço, né? Então, para quem trabalha com avaliação de imóveis, não sei se alguém aqui trabalha com avaliação de imóvel, essa questão de você trabalhar com um sistema de cotações ou um sistema de vendas, né, de preço, ela é fundamental na sua análise, né? Então, no sistema de referência também. Então, foi esse trabalho, a gente trouxe essa questão já nos natais passados, né, nos Sinalpes passados, e esse acórdão do TCU ele acabou
destacando realmente a existência desse fenômeno que nós batizamos na época de efeito cotação. Então, é importante que, como eu vou comentar no próximo slide, quanto maior a obra, mais relevante ele vai se tornar. E é importante que o orçamentista também só pese isso na hora de fazer seu orçamento. No mesmo esteio, né, no mesmo tema, a questão do efeito da barganha, que é oriundo da economia de escala, né? Nós também, junto com o TCU, já levantamos essa questão há muito tempo, e nesse acórdão 2013 também o TCU acabou reconhecendo e colocando essa recomendação de que o orçamentista, principalmente nos principais insumos, leve em consideração os reais preços praticados no mercado, né? Então é importante, gente, que essa correção seja feita. Ontem eu prestei muita atenção nesse detalhe, e hoje no começo também, e eu gosto, assim, acaba sempre que passa, ser o advogado das pequenas obras das prefeituras, né? Porque acaba que a jurisprudência, os bons advogados, né, tudo vai sendo construído nas obras maiores, e as obras pequenas vão meio que ficando, né, sendo parametrizada pelas grandes, e isso causa uma pressão muito grande sobre ela e causa muito problema para as obras pequenas, né? Então, a gente realmente tem que começar a diferenciar o porte da obra para poder a gente chegar a bom resultado e não ser demasiadamente rigoroso com quem não merece e, por outro lado, leniente com quem deveria a gente estar sendo mais rigoroso. Está aí o exemplo da Petrobras, né? Então, deixa esse acórdão aí de orientação. Então, BDI é uma questão, né, como diz, um aspecto polêmico, né, sempre vai ser, porque ele envolve, né, dentre seus componentes, a margem de lucro. Ele é um dos maiores desafios da engenharia de custo, né? E aqui eu trouxe um gráfico, né, das obras BDI de obra de edificação, de um estudo muito grande, muito bom que o TCU fez no Acórdão 2622. O que acontece? No final do acordo, eles lançaram uma nuvem, eles estudaram taxas de BDI de diversos contratos e fizeram um gráfico pelo porte da obra, né, e o percentual de BDI. E, no estudo, eles concluíram que não foi possível fazer uma correlação com relação ao porte, né? Mas, assim, os dados, sempre o olhar sobre os dados, né? E, no final do acordo, eles concluíram que a faixa, né, seria aquela dali de 20% a 25%, 25 e poucos por cento, né? Que eu tracejei em vermelho. Então, se você olhar essa faixa para obras ali acima de 200 milhões, está ótima, está tranquilo, né? Então, você resolveu o problema da vida das obras acima de 200 milhões. Mas, se você for andando para trás, veja a variabilidade que o próprio estudo mostrou das obras de menor porte, né? Então, o que nós estamos buscando num BDI referencial? Você, no fundo, é a mesma coisa que acabou sendo o SINAP, acabou sendo o ciclo. Você quer uma referência para dizer, a partir desse ponto eu vou considerar sobrepreço, a partir desse ponto não. Então, a gente precisa de um teto. Então, olhando esses gráficos, né, como pesquisador, eu imagino que talvez devêssemos tratar uma curva ali naquele perfil superior, para poder achar esse limite superior. Entende? Então, é esse tipo de coisa, para as obras de menor porte, essa reflexão, que eu gostaria de realmente segmentar aqui, né? Porque, se a gente for querer tratar uma obra de grande porte como uma de pequeno, a gente vai acabar incorrendo em algum tipo de injustiça, e é isso que a gente não quer. Então, é importante, nesse momento que a gente está por cima, a gente está tendo sucesso nas nossas atividades, a sociedade está reconhecendo o nosso trabalho, que a gente faça uma autorreflexão para poder a gente não cometer injustiças com, às vezes, aquelas pessoas que menos podem se defender, né? Perfeito. Então, voltando à questão lá da insanidade, né, de querer ter resultados diferentes. Obrigado. Fazendo a mesma coisa de antes. Então, a gente está falando tanto de cartel, botei uma definição de... Se você ler essa definição de cartel, né, é a definição de um consórcio. Então, assim, o que a gente está fazendo? A gente está legalizando cartéis. Como é que a gente quer que essas licitações tenham mais propostas? A gente começa a permitir 6, 7, 8 empresas num consórcio, gente. Empresas de grande porte que, por si só, elas poderiam, né,
fazer a obra. Então, assim, eu acho que tem que haver uma grande reflexão, porque assim, a gente acaba desprendendo um esforço imenso que a gente poderia, lá no edital, já cortar o mal pela raiz, assim, em grande percentual, né? Então, assim, realmente a gente não pode ter esse tipo de, vamos dizer, até uma bipolaridade na administração, que de um lado o CAD, num desespero, tentando combater cartel, e do outro a gente, né, batendo palma e legalizando cada vez mais essa concentração de mercado, né? Então, o desafio é, né, a gente também está estudando propostas com isso, até procurei o Ministério Público, a Quinta Câmara, para poder debater esse problema tem uns 2 meses. A gente tem que criar mecanismos para que a gente permita o consórcio de empresas pequenas para competir com as maiores, mas não deixar que gigantes concentrem mais mercado e aí elimine de vez a concorrência, né? Que é o que tem acontecido em muitos casos. Então, de novo, né? Essa aqui é uma questão também que a gente já provocou uma vez o Confé, e eu até liguei para eles há um mês e meio para tentar marcar uma reunião, mas não consegui. É a questão, assim, a gente está construindo um prédio, né, no meio do BIM ali, sob uma fundação, sem fundação, né? Então, assim, a gente está escolhendo uma empresa, a gente exige lá o atestado técnico profissional, exige o atestado técnico profissional, só que eles são um faz de conta, gente. Como é que a gente tem, né, super engenheiros, né, os donos das consultoras, então os diretores executivos, o cara, ao mesmo tempo, ele está sendo RT numa usina, numa estrada, no aeroporto. Assim, é surreal isso, né? E, assim, e quem está olhando isso, gente? E aí a administração vai construindo seu castelo, né? Construindo sua convicção sobre isso, e isso vai indo de novo, e vai indo de novo. Então, a gente está num ciclo muito difícil. Então, assim, eu vislumbro 2 soluções, né? O Confé realmente exercer uma fiscalização sobre isso, ou a gente eliminar isso e começar a trabalhar mais a questão das garantias financeiras dos seguros bancários, né? Porque realmente é um faz de conta que realmente acho que não agrega nada às licitações públicas, né? A questão da competitividade também perpassa, isso foi muito falado aqui, eu achei ótimo no evento, a questão do controle social. Então, a questão do controle social também perpassa essa questão de visitas técnicas não serem obrigatórias, né? Isso aí já está bem solidificado no TCU, mas vez ou outra a gente acaba pegando algum edital com isso. E a questão, gente, de 2015, estamos aqui em outubro, né, 2015, não ter um edital completo na internet é um absurdo, né? Entendeu? A gente tem que ter essas informações disponíveis para que qualquer um possa olhar lá e analisar, né? Então, eu não sei, por exemplo, lá em Brasília, eu não sei se a Nova Cap não está publicando esses editais, mas teve uma época que não publicava. Então, assim, é uma coisa assim, tão mínima, tão pouca, mas às vezes a gente prefere fazer um BIM, mas não prefere botar um edital na internet, entendeu? Então, assim, são coisas que realmente eu acho que a gente tem que refletir. Aqui, novos desafios, né? A questão das concessões, né? Aqui é só um lampejo, né? Eu ainda não tive questão de como trabalhar isso, a questão dos procedimentos de manifestação de interesse, né? Em que o órgão ele oferece oportunidade para quem quer fazer projetos, elabore um projeto para ver se vai ser selecionado, para ver se vai receber no futuro. Então, gente, de novo, estamos construindo, né, um castelo sem uma fundação. Como é que a gente quer competitividade? Qual empresa de consultoria vai investir milhares de reais, centenas de milhares de reais num projeto, sem ter a certeza de receber? Você está vendo que isso aqui é quase que uma dispensa de licitação. Só quem vai ter a certeza de ganhar que vai se aventurar numa empreitada dessa, né? Então, realmente, alguns órgãos não começaram a mexer com concessões agora, na polícia está chegando aos poucos também. Eu acho que a gente tem que realmente olhar com muito cuidado a fundação de tudo isso, a origem de todo esse problema, né? Vou acelerar um pouquinho. Aqui, fazendo também, né, a autocrítica, né? Se a prova testemunhal é a prostituta das provas, a perícia também não é nenhuma virgem. Isso foi uma crítica que eu ouvi nos Estados Unidos. Eu fui num congresso em 2008. Lá nos Estados Unidos teve... Quando a gente fala assim, lá nos Estados Unidos é um mundo. Então, assim, tem milhões de situações. Eu acho muito equivocado isso. Mas teve uma situação, né, que se estabeleceu um padrão para que uma prova pericial pudesse ser reconhecida pela justiça em determinada esfera lá. E se estabeleceu os princípios de Dalbert, né, que são esses aí. E, inclusive, até no julgamento do Mensalão, o ministro Luiz Fux citou essa questão de relativizar as provas periciais também, né? Então, assim, de todos esses, eu vou falar rapidamente sobre a questão da margem de erro potencial calculado. Então, o que se interpreta aí?
todo o trabalho pericial, quando você for fazer ele, ou você calcula o erro no próprio experimento, né? Por exemplo, DNA consegue fazer isso, ou você tem que ter alguma margem de erro esperada que venha de outros estudos bibliográficos, enfim, referenciais. Então, a nossa norma lá na Polícia Federal, nós temos margem de erro para análise de sobrepreço, né? A gente procura utilizar as margens de erro de quantidade das normas, que geralmente tem, mas de sobrepreço a gente tem uma série de critérios. E é importante a gente estabelecer esses critérios e seguir esses critérios, né? Aí a gente vive um grande debate lá de como calcular essas margens de erro. A gente tinha feito um estudo de quartis. Agora, eu resolvi trazer uma outra abordagem que eu queria também compartilhar, não de forma definitiva, de uma forma assim, se alguém já pensou sobre isso, que a gente troque ideias, a gente monte até um grupo para poder estudar, que é a margem de erro do observador. Eu acho que é muito importante isso, né? Na Polícia Federal, a gente tem a oportunidade de fazer, não são todas as vezes, mas fazer esse tipo de análise. O que acontece? Chega um relatório da CGU, chega um relatório do TCU, ou do Exército, ou seja, do próprio órgão, que faz uma análise de superfaturamento, e a gente vai revisar aquele trabalho, ou às vezes a gente faz até de forma paralela, né? O que acontece? Quando a gente faz essas análises, você vai testar a metodologia. Será que aquele método leva a um resultado comum? Né? Porque se a gente não tiver um método que leva ao resultado comum, não é ciência, né? Não pode ser prova pericial, como está nos princípios de Dalbert. Então, aqui eu tenho um estudo, lá em cima foi a Operação Confraria, né? Que foi em 2005, 2004, 2005, e naquela época havia uma certa dicotomia de metodologias, então as variações das margens de erro entre a CGU e a Polícia Federal variaram de menos 19% a mais 35%, né? Então, isso aí gera um sinalzinho de alerta para a gente, né? Porque às vezes a gente quer ser muito rigoroso com o órgão que a gente está fiscalizando, mas o nosso próprio método não permite esse rigor, gente, entendeu? É essa questão que eu queria trazer para a reflexão final aqui do trabalho. E aqui, mais para frente, são trabalhos mais recentes que tiveram um grande nível de controle metodológico, de rigor, de acesso aos dados. E se a gente observar, né, nesse trabalho aqui da Operação Caixa Preta, que foi a análise de contrato de aeroporto, foi um estudo que foi feito, foi muito interessante porque nós fizemos nossa análise e mais para frente na investigação a gente descobriu que a auditoria da Infraero já tinha feito uma análise também, só que não estava disponibilizado no inquérito. E a gente chegou a uma divergência de 5,34%. Então foi excelente, que mostra que o método converge, mas ele não é 100%, entendeu? Então, quando a gente vai fazer uma análise em cima de um órgão, né, que a gente estiver ali analisando uma diferença de preço, alguma coisa, você tem que trabalhar com uma margem de erro, porque senão a gente não está fazendo ciência, né, e não vai estar sendo justo. Aqui um outro caso também, se alguém quiser mais detalhes, eu posso esclarecer depois. Então, mantendo também o otimismo, né, ou tentando levantar um pouco o otimismo, né, eu peguei aqui um benchmark do FBI nos Estados Unidos. Então, assim, a gente fica naquele drama aqui no Brasil, a gente não precisa também ter esse tipo de pensamento. Aqui é um caso da prisão do prefeito lá de Detroit, acusado do maior número possível de fraudes aí, em 2013. Então, assim, a maior potência econômica do mundo, né, com todo o avanço do conhecimento e da capacidade, ela sofre esses problemas de corrupção ano após ano, como a gente também vem sofrendo, né? Então, é uma questão da gente ter esperança e continuar o nosso trabalho, né? Então, ao infinito e além. Muito obrigado. Bom, Alan, obrigado aí pela sua explanação. Eu acho que ela foi, além de fazer uma revisão, né, nos lembrar de bons natais que passaram, né, e chamar para atenção para os natais do futuro, né, ela suscitou aqui várias inquietações e coisas que vão ficar nas nossas mentes para que, ao longo do tempo que ainda vamos ter por vir, eu acho que o mundo não vai acabar tão cedo, como predizem algumas seitas, nem nada, então nós temos um longo caminho pela frente, né? E certamente essas coisas vão servir para alicerçar novidades no futuro, né? E um comentário sobre aquela fotografia do pessoal da NASA comemorando, você sabe muito bem, como o pessoal aqui da DIEX, que volta e meia nós fazemos aquele tipo de comemoração, poxa, emplacamos essa, conseguimos aquilo, a cada passo pequeno que vai trazendo
vamos dizer assim, essa nossa união em torno das nossas ideias de promover o aprimoramento do nosso trabalho, né? E a gente sabe como essas conquistas são árduas e o tempo que leva para essa espaçonave sair daqui, tá, para um belo dia, olha, conseguimos, fechamos o acordo, vamos fazer. Isso é muito bom. E essa palestra do Alan foi ótima nesse sentido. A gente ia abrir para perguntas, Alan, mas acontece que você comeu 38 minutos dos 40 que você tinha. Então, eu não sei se nós deixamos para o final, porque, né, no final, quem quiser encaminhar algumas perguntas aqui para o Alan, melhor, né? Aí, na sequência, a gente faz aí um debate, alguma coisa. Eu tenho certeza que se eu abrisse para a pergunta agora aqui, especialmente se fosse no microfone, nós vamos acabar nos estendendo, porque a sua palestra realmente foi, vamos dizer assim, motivadora, né? Ok? Então, para o infinito e além, isso mesmo. É isso aí, muito bem. Bom, então, a gente vai passar agora para a palestra que o tema é Reconstituição e Laboratório dos traços de concretos asfálticos para fins de auditoria, que vai ser aqui proferida pela Adriana e pelo Elci. Eu vou apresentar a Adriana, a gente já conhece bastante, mas alguns não, né, Adriana? Então, vamos lá. A Adriana é engenheira civil, formada pela Universidade de Brasília, mestre em Economia do setor público e doutora em Economia também pela Universidade de Brasília, participando do programa de doutorado da Universidade de Illinois. Auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, onde atualmente é diretora do Núcleo de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia. É participante do grupo de trabalho que elabora procedimentos nacionais para auditorias de obras rodoviárias, aqui do IBRAOP. Essa ação é objeto de um convênio que existe na parceria entre o IRB e o IBRAOP. Atualmente, é diretora administrativa adjunta do nosso IBRAOP. Então, aí eu vou apresentar também o Elci, porque as intervenções vão ser concomitantes, né? O Elci, quase não foi falado o nome dele aqui nesse evento, ele quase não tem se esforçado, né, no nosso caminho do aprimoramento do conhecimento dos tribunais de contas, né? Mas eu vou apresentá-lo novamente. O Elci é engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco, pós-graduado em Auditoria de Obras Públicas pela Universidade Federal de Pernambuco e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife. Antes de ingressar no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, onde é atualmente licenciado, foi engenheiro rodoviário pela construtora Queiroz Galvão. Foi consultor técnico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para a auditoria de obras rodoviárias no período entre 2009 e 2012. É atualmente consultor técnico do Tribunal de Contas do Distrito Federal para obras de pavimentação urbana e rodoviária. Ministra cursos voltados à especialização de engenheiros, auditores e servidores que atuam em obras públicas, já havendo lecionado para grupos de profissionais da África do Sul, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e de diversos estados brasileiros. É autor do livro Manual de Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana, Execução e Fiscalização, da editora Pini. Título mais vendido atualmente pela editora no tema de obras rodoviárias e pavimentação urbana. É o coordenador relator do grupo de trabalho que elabora os procedimentos nacionais para auditoria em obras rodoviárias, que eu já citei, e atualmente é o diretor técnico do nosso Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas. Então, eu passo a palavra para os nossos palestrantes e vamos prestar atenção em 40 minutos de exposição. Bom dia, pessoal. O objetivo agora dessa nova apresentação é demonstrar, na verdade, não deixa de ser uma sequência daquela apresentação que a gente iniciou ontem, não é? Porque esse trabalho foi feito, esse estudo foi feito em função da padronização de procedimentos que está sendo desenvolvida nesse grupo IBRAOP-IRB, não é? E determinados procedimentos, pessoal, precisaram de uma análise mais aprofundada, talvez até, Alan, para garantir aquela precisão, o nível de precisão e confiabilidade que a gente tem do nosso levantamento.
E daí, num primeiro momento, eu vou até citar isso aí, eu fiquei preocupado, puxa, podia ter sido mais convergente, mas a não convergência talvez tenha sido até bom, porque gerou a demonstração da margem de erro que a gente precisa considerar. Certos procedimentos, o que embasou esse estudo, foram algumas dificuldades que a gente encontrava para fazer a auditoria. Tá? Só sistematizamos, vamos falar do objetivo do trabalho, falar um pouquinho da dificuldade que foi fazê-la, dos ensaios realizados e passar pela análise dos resultados até o que se pôde concluir. O problema que a gente se deparou foi o seguinte: íamos às obras, então vamos analisar a capa asfáltica. Quero analisar a capa asfáltica que foi executada sobre o prisma da economicidade e sobre o prisma da qualidade. Economicidade, ok. Temos somente um probleminha aqui, que é o caso, na maioria das vezes, de prefeituras que fazem a medição dos serviços por metro cúbico. Né? Ao invés de apropriar o CBUQ por tonelada, apropria o CBUQ por metro cúbico, como o presidente do TCDF adiantou isso ontem. Aí qual é o problema se eu tenho um preço próprio para metro cúbico? Apropriar para metro cúbico pode ter uma correlação com a qualidade do serviço de maneira que nos incomoda. Pelo seguinte, no que eu aproprio peso, aquele material que eu adquiri e trouxe a campo vai ser efetivamente o material que eu vou medir, não interessando, a princípio, o grau de compactação que eu deixei na pista. Imagina que eu trago o material para uma pista, espalho esse material, esse CBUQ, e não termino, não concluo a compactação. Né? Ele vai ter um determinado volume. Não me interessa esse volume, porque eu vou medir peso. O peso não vai mudar com a pouca ou a adequada compactação. Mas, se eu vou medir em volume, olha que situação interessante. Espalho o material lá na pista. Ele está com um volume maior, não é? Porque o material está solto, está pouco denso. É para eu terminar a compactação, deixando na pista 100% da densidade que aquele material aguenta. Né? Eu estudo isso em laboratório, o traço traz essa informação, e eu tenho que deixar na pista 100%, com uma margem de tolerância aí de 3% para menos, 1% para mais. Tá? Se eu estou medindo peso, mais uma vez, para efeito de pagamento, tanto faz se eu deixei em qual percentual, em que grau de compactação. Mas, se eu estou medindo por volume, eu espalhei esse material, comecei a compactar, o volume vai diminuindo, não é isso? Vai diminuindo. Imagina que, por alguma razão, eu não concluo essa compactação. Vamos imaginar a boa-fé. Simplesmente o material esfriou. Né? Não concluí antes do esfriamento desse material. Mas cheguei, por exemplo, num grau de compactação que é tolerável pela norma. Vamos dizer que eu cheguei em 97% de grau de compactação. Ou seja, tenho segurança para dizer que aquilo ali não compromete a qualidade. Mas qual o volume que eu vou medir? Interessante, eu vou medir um volume maior, não é? Porque se eu não terminei o adensamento, o volume que está lá na pista é 3% maior do que aquele que eu deveria, de fato, remunerar. Então, na verdade, eu estou dando uma espécie de bônus para quem não concluir a compactação, o grau de compactação. Né? Porque eu estou encerrando o serviço antes, estou economizando hora de equipamento, ainda por cima, não é? Usando a mesma massa e medindo um volume maior. Então, isso nos inquieta. Um critério de medição por volume, mesmo que o preço por metro cúbico esteja compatível, esteja adequado, porque eventuais falhas de execução vão ser apropriadas como? Não é? Então, esse foi um primeiro momento, uma primeira situação. A segunda situação que acabou levando para o desenvolvimento desse trabalho foi a seguinte: olha, pedimos o traço para analisar a questão de preço, sim, mas para analisar a questão da qualidade. Será que a massa asfáltica que foi executada atende os requisitos mínimos estabelecidos na norma e àqueles que foram estudados lá no traço? Precisamos nos posicionar sobre isso. E aí o traço chega à nossa mão. Né? Mas aí acontece uma situação. Veja, eu vou pedir esse traço para quem? Para o órgão auditado. Tá? Aí ele sabe que quando eu pedir o traço, não é para simplesmente analisar se o traço existe, se não existe, para arquivar. Ele sabe que eu vou manusear esse traço. Né? Então, imagina, o cara está com uma sonda rotativa na mão, dizendo que vai furar o trecho, e me pede um traço, é claro que ele vai controlar o grau de compactação que eu deixei lá na pista. E se eventualmente ele estiver abaixo de 97%,
já vai ser um bom indício, não vou condenar imediatamente o trecho por conta disso, vamos analisar mais resultados, né? Mas já é um forte indício de que aquilo ali não está atendendo a qualidade e a solução pode ser trágica, né? A solução pode ser de fresa, de tudo que foi feito, ou de uma correção estrutural mais acima. Então, a solução não é fácil para aquele tipo de situação. Vou dar para ele o que é que ele está me pedindo agora. Ele está me pedindo o parâmetro para me controlar. Eu entrego para ele um papel e ele vai usar o dado daquele papel para, extraído na pista, aquela densidade, comparar com a densidade máxima que fui eu que estudei em laboratório. O objetivo não é chegar a 2.4. 2.4 é uma referência. O objetivo pode ser chegar a 2.43, 2.35, 2.32. O objetivo é chegar no máximo. E cada concreto asfáltico tem o seu máximo. Se eu misturo os agregados de forma diferente, eu vou chegar a outra densidade máxima. Aí, interessante, mais uma vez, o auditor está me pedindo o dado para me controlar. Bom, isso eu sei que não acontece por aí afora. Claro que não acontece, em regra não acontece, mas imagine no auditado de má-fé. Não seria interessante para ele dar uma rabiscada, uma rasurada ali naquele traço e diminuir um pouco essa densidade máxima? Aí ele me dá um dado na mão, a densidade, vamos imaginar, a densidade máxima real daquele material era para ser 2.4. Aí ele rabisca aquilo ali e me diz que a densidade máxima é 2.32. Ok, acabou o problema. O que é que o Tribunal de Contas vai fazer? Sair furando o trecho à vontade e encontrando densidade 2.32, 2.33, 2.35, 2.30, tudo perfeito. Né? E qual seria a conclusão, então, do Tribunal de Contas? O asfalto foi bem usinado, foi bem executado, né? E está todo esburacado. Como é que a gente vai explicar, então, esses buracos que estão aí acontecendo? Né? Agora, isso acontece. Né? E nos deparamos com isso em algumas situações. E como de cara a gente se depara com essa situação? Quando a pessoa faz isso aí, tá certo? É eventualmente de má fé, tá? Porque pode acontecer também por erro de usinagem, não necessariamente por má fé. Mas aconteceu isso aí, o dado chegou na tua mão. Era para chegar lá na pista com 2.32. Aí não se trata de nenhuma ficção, já houve mais de uma obra em que isso aconteceu, tá? Em que você fura o trecho e aí o resultado que você espera da densidade, ao invés de dar 2.32, dá 2.38, 2.4, 2.41, 2.37. Aí vamos calcular o grau de compactação. 110%, 115%. Aí qual é o parâmetro de aceitabilidade? De 97 a 101. Ah, mas espera aí, vai condenar o cara porque está com 115% de grau de compactação, porque ele só poderia ir até 101? Será que não é o caso de aprovar com louvor aquilo ali, porque ele compactou muito mais do que deveria compactar? Bom, não vai ser o caso de eu explicar o porquê da inconveniência do acima de 101 aqui, não é esse o fórum. Tá? Há os inconvenientes, mas só para elucidar isso aí, a gente precisa calcular, então, o percentual de vazios que está lá naquela mistura. Por que eu quero compactar aquela mistura? Para tirar o vazio. Né? Porque tirando o vazio, se eu colocar o tráfego em cima, vai se aplicar uma carga àquele tráfego e a pedra, a areia que está lá, ela não vai se reacomodar, porque não há vazios para ela se reacomodar. Mas, na verdade, é uma situação em que vai haver vazios sempre lá na pista. Eu não consigo jamais tirar 100%, porque eu não consigo juntar uma molécula com a outra de todos os agregados que estão envolvidos. Então, sempre haverá um vazio. Mas esse vazio vai ser o mínimo possível, aquele que jamais alguém consegue tirar com um processo de compactação. Então, nessa situação, existe uma estabilização do material. Tá? Há vazios? Sim, mas um vazio dentro de uma determinada faixa, de modo que eu não tiro ele com compactação. Existe um outro cálculo de densidade que calcula qual seria a densidade utópica, inatingível, se eu conseguisse juntar uma pedrinha de lado da outra junto com a areia, o cap envolvendo tudo, de modo a eu tirar completamente o ar ali. Seria uma situação em que o vazio seria zero. Não é? Essa seria a densidade máxima teórica. Na pista é importante a gente calcular quanto de vazio está lá, porque mais do que o grau de compactação é a quantidade de vazios que vai dizer se aquilo ali vai fissurar antes do tempo ou não. Se eu tiver índice de vazios alto, fissura. Se eu tiver índice de vazios baixos, eu tenho alguns problemas, tá certo? Com a estabilização do cap lá dentro. Mas ele vai fissurar. Aí vamos calcular, pegando o exemplo que a gente tinha do traço que não era confiável na nossa mão. Calcula aí o índice de vazios dessa amostra, então. Aí a gente calculou e deu menos 2%, menos 5%, menos 6%.
Números em matemática, não é? Deixa eu traduzir. Tem uma caixa que tem maçãs aqui dentro, é para encontrar alguma maçã aqui dentro. Quantas maçãs tem aqui dentro pelo levantamento do Tribunal de Contas? Bom, tem menos 2 maçãs, menos 5 maçãs, menos 6 maçãs. Alguém consegue visualizar essa situação de eu ter que dizer no meu laudo que o resultado do meu levantamento em campo concluiu que tinha menos 2 maçãs na caixa? Era mais ou menos o que estava acontecendo e a gente começou a se defrontar com isso. Eu tinha que dizer que o índice de vazios era negativo, eu jamais vou escrever uma linha a esse respeito, porque é impossível ter índice de vazios negativo. O que se tinha, óbvio, então, era que o traço que estava na minha mão não era um traço confiável. Daí, se esse traço não é confiável, eu não posso mais ter nenhum controle de qualidade, de padrão do que está lá. Eu não vou controlar grau de compactação, porque eu não tenho uma densidade máxima. A máxima teórica, eu também não tenho, tá? Porque o índice de vazios está dando negativo. Tá? Então, não vou me posicionar sobre o percentual de vazios, sobre a relação de betume vazios, sobre a quantidade de vazios no agregado mineral. Eu não vou me posicionar sobre nada. É preciso, então, eu forçar para que eu tenha o traço efetivamente usinado, um traço que seja confiável. E como eu vou fazer isso? Eu não tenho, muitas vezes, principalmente quando a obra já está pronta, eu não tenho como reconstituir esse traço, eu não tenho mais como chegar ao mesmo agregado que foi utilizado. Tá? Da forma como estão as normas do DENIT. Tá? Porque as normas do DENIT foram feitas para executar a obra. As normas do DENIT não foram feitas para auditar a obra depois dela pronta. Tá? Então, o DENIT não se preocupou com esse tipo de situação. Se preocupou em trazer as ferramentas para o engenheiro fiscal da obra, para ele poder garantir que a obra fosse bem executada. Mas ele não se preocupou em trazer as ferramentas para o auditor do Tribunal de Contas, para a equipe de auditoria trabalhar depois de uma obra pronta. Tá? Então, quem é que vai fazer isso? Vamos ficar esperando a edição de uma obra dessa, de uma norma dessa pelo DENIT? Não virá, porque não faz parte do DENIT, não é do objeto do DENIT esse tipo de análise. Quem tem que desenvolver isso? Bom, agora está na nossa mão. Quem tem que desenvolver isso é o IBRAOP, nesse convênio junto com o IRB, sob pena de eu não poder me posicionar sobre qualidade de asfalto. Eu preciso arrumar alguma forma, dar algum jeito de reconstituir o traço real daquilo que está lá na pista. Quais seriam, então, as densidades máximas reais? Eu não sei. Eu sei o que foi executado, mas qual seria a máxima? Então, o que é que a gente partiu para tentar resolver essa situação? A investigação se dava da seguinte forma: será que eu coletando o material lá na pista, com a minha sonda rotativa, fazendo todos os ensaios que eu tinha que fazer com aquele material, inclusive destruindo o material, porque eu vou saber quanto de CAP tinha ali dentro, eu preciso destruir aquele material, ficar com um resíduo de areia e brita. Tá? Será que com esse resíduo eu consigo moldar de novo o material? Porque aí eu moldaria um outro corpo de prova, se isso fosse possível, e aí realizaria um ensaio calculando a energia, a densidade máxima aparente desse material e a máxima teórica também. Máxima teórica diretamente pelo resíduo, eu ensaiaria as densidades reais e calcularia a máxima teórica. A máxima aparente eu precisaria remoldar o corpo de prova e agora devolver a energia de compactação padronizada na norma. Agora eu vou ter certeza que eu vou aquecer esse material na temperatura adequada, vou aplicar aquela energia de compactação e vou calcular qual seria a densidade máxima, se ela foi atingida em campo ou não, daquela mistura. Mas quais eram os problemas que a gente precisaria se certificar? Qual é o embasamento teórico que eu precisava para poder fazer isso aí? Bom, usar um material de resíduo, muitas vezes, não é material suficiente, não tem volume suficiente para eu atender a norma para a moldagem do corpo de prova, porque a norma manda moldar com 1.200 gramas de material, e muitas vezes isso aí vai ser o equivalente a 6 centímetros, 6,3 centímetros de asfalto. E aí a pista que eu estou investigando foi concretada com 4 centímetros, com 3 centímetros muitas vezes. Não é? Eu não tenho mais 1.200 gramas. Será que o pouco material que eu tenho disponível, fruto desse resíduo, me daria resultados confiáveis, convergentes? Outra, eu vou aplicar a mesma energia de compactação padronizada que foi estudada na norma para ser atingida numa espessura de 6 centímetros. Agora eu vou compactar um corpo de prova com 4, com 3,5, com o que der daquele resíduo. Não é?
será que isso aí não vai distorcer o meu resultado? Será que na hora de eu aplicar a mesma energia de compactação a um corpo de prova menos espesso, eu não vou quebrar a pedra, por exemplo, que está lá? E aí, em quebrando essa pedra, eu não vou alterar os resultados disso aí? Não vou alterar, inclusive, a densidade máxima que ela atingiria? Tá? Então, havia toda essa preocupação nessa remoldagem. É possível? Tem sentido fazer isso aí? Bom, tínhamos, então, duas opções. Uma era pegar esse conjunto de hipóteses, tá, e dizer, realmente, tudo faz sentido. Eu vou quebrar o material, eventualmente, porque 4 centímetros ao invés de 6, mantenho a energia de compactação. Vou perder parte dos finos do material no processo de extração do teor do ligante, principalmente se eu fizer com Rotarex, tá? Que não é o equipamento, por exemplo, que está sendo adquirido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Está se adquirindo lá um forno NCAT, que extrai o teor do ligante sem perda de fino, simplesmente com temperatura. Tá? Então, não há uso de solvente, não há perda alguma de fino. Mas, extraindo com Rotarex, eu vou perder parte do filler, por exemplo, que vai passar pelo filtro, ou vai ficar retido ali naquele filtro. Tá? Então, será que isso não mascararia? A minha opção seria abortar isso aí e dizer, realmente não tem como remoldar esse negócio. Mas, por que eu não investigo se isso realmente se configura? Se essas hipóteses realmente fazem sentido? Então, o que a gente partiu para fazer? O procedimento seria remoldar o material com o resíduo, desde que fosse confiável, possível fazer isso. Para editar um procedimento como esse, que entrou naquele fluxograma que eu demonstrei antes, eu precisaria do embasamento teórico para testar, num primeiro momento, se isso aí seria adequado ou não. E foi exatamente o que a gente fez. Vamos pegar isso, tá? E vamos moldar lá no laboratório. Bom, os desafios foram esses que eu acabei de falar, né? Insuficiência do resíduo, aplicação de energia compactação, tá? E a outra dificuldade, tá certo, é que a gente não tem, o IBRAOP, para fazer esse procedimento, não tinha um laboratório, né? Eu não tenho como editar esse procedimento. Eu não vou simplesmente mandar uma equipe de auditoria fazer uma remoldagem se eu não tenho segurança. Eu não tenho segurança se isso aí vai dar certo ou não. Então, vou receber a pancada na hora que eu emitir um relatório fundamentado dessa forma, o cara me alertando exatamente de todas essas inconveniências que eu acabei de falar. Tá? Que eu sei também, tenho temor que isso aí ocorra. Tá? Então, se eu não tratei isso antes, como é que eu vou defender lá no relatório? Tá? E o IBRAOP não tinha laboratório para fazer isso. Mas aí apareceu a oportunidade com o TCDF da realização de uma auditoria, em que, obviamente, iria precisar também dessa conclusão para a própria auditoria. Então, o que se fez foi uma espécie de parceria do IBRAOP com o TCDF, com o apoio, inclusive, do TCE de Goiás, que disponibilizou um laboratorista. Estamos utilizando também, com um acordo do TCDF, a Universidade de Brasília, porque o laboratório do TCDF não foi montado ainda, está em processo de estruturação. Então, agora sim, nós temos gente para fazer um ensaio, temos amostras suficientes, porque foram coletadas para uma auditoria que está em curso, e temos um laboratório para realizá-los. Né? Então, juntamos tudo isso, então vamos investigar esse negócio. Partimos para a investigação. Então, o que é que a gente fez? Inicialmente, fomos lá numa usina de asfalto da região e coletamos o material, os agregados, tá? O material virgem ainda, que não foi usinado. Tá? Coletamos a areia, coletamos os diversos tipos de brita e levamos tudo isso para o laboratório. Bom, chegando em laboratório, o primeiro passo, tá? Foi feito, óbvio, o quarteamento dessa mistura e a determinação da densidade real de cada um desses agregados. Densidade real, só nivelando, não é a densidade aparente, não é o peso sobre o volume, é aquela que eu estava dizendo, é como se cada molécula do material se juntasse, se colasse uma da outra, como se não existisse vazios algum. Eu preciso desse dado para calcular a densidade máxima teórica. E vou fazer isso inicialmente, antes de qualquer moldagem de material. Tá? Porque eu quero saber qual é a densidade real de cada um dos agregados para calcular a máxima teórica sem erro. Tá? Qual é a máxima teórica efetiva daquela mistura antes de qualquer processo de remoldagem. Preciso definir isso para quê? Para depois remoldar, calcular de novo e verificar, então, o que é que eu obtenho de resultado depois de uma remoldagem. Se isso aí me autoriza ou não o procedimento. Tá? Então, num primeiro momento, pegamos essas amostras, moldamos 8 amostras com esse material coletado lá na usina, depois mais 8 com massa pronta na pista. Tá? Esse material
que veio da usina, é o que eu estou trazendo aqui para demonstração, nós conseguimos uma densidade máxima teórica de 2,49. Então, vamos fixar esse número. 2,49 é a densidade dessa massa asfáltica com esse traço que estava sendo usinado na usina, tá? Levando em consideração que o vazio seria 0. Bom, tivemos o cuidado também, inicialmente, de testar o traço da usina, para ver se ele corresponderia a uma faixa C, tá, do DENIT, que era a faixa que a gente estava trabalhando. Então, jogamos nas nossas planilhas o traço, estudamos a granulometria de cada um desses agregados, tá, e, de acordo com a granulometria, projetamos o traço e verificamos, constatamos que, de fato, geraria-se uma faixa C. Bom, então, 6 dos corpos de prova foram moldados na espessura convencional. Veja que agora eu tenho material disponível suficiente, eu coletei o insumo lá no estoque. 6 eu moldei com a espessura convencional do Marshall, lá com 6,3. Mas em 2 deles eu baixei a espessura, tirei 40% do material, tá? Porque eu queria também saber o resultado da influência da espessura nesse estudo. Tá? Será que com a espessura menor eu não teria problema lá na compactação? Então, moldamos dessa forma. Então, está aí o material sendo quarteado, depois passou-se por um ensaio de granulometria, tá certo? Para se verificar a faixa que se daria, tá certo? Os materiais da UNB, tivemos aqui acesso a equipamentos de precisão, tá? Inclusive, se tomou o cuidado de fazer, presidente, a calibração de todo esse equipamento lá da UNB, tá certo? Então, antes de qualquer processo, tudo foi acreditado, tudo foi calibrado. Então, tínhamos agitadores automáticos, pesada a granulometria de cada um dos agregados, partimos, então, para o cálculo da densidade real de cada um desses agregados. O objetivo aqui, calcular aqueles 2,49, tá? Aquilo antes da moldagem. Então, para fazer isso aí, os senhores bem sabem, eu tenho que tirar todo o ar aqui de dentro dessa brita, né? E o processo é exatamente colocar água destilada, né, numa temperatura controlada, temperatura ambiente controlada, e fazer essa água descer ocupando o espaço do ar que estava ali dentro. Obviamente, eu vou ter que forçar isso aí com uma bomba de vácuo, não é? Porque essa bomba vai tirar todo o ar ali, isso aqui vai começar a borbulhar, né? E na medida em que terminar de borbulhar, porque não tem mais ar nenhum, então eu encho novamente com água até o limite. Bom, estou descrevendo o ensaio, não é? E depois encho com água destilada e jogando na fórmula de correlação, eu calculo a densidade real de cada um desses agregados. Não, é tempo suficiente aqui. Bom, então encho com água destilada, não é? Bom, então eu tenho a densidade máxima teórica desse material, calculado antes de qualquer processo de moldagem ou remoldagem. Agora o que é que eu vou fazer? Moldar meu corpo de prova, que seria equivalente agora à compactação que eu teria na pista. Ou seja, o material foi usinado e agora chegou na pista, vou gerar o primeiro processo de compactação, que é esse primeiro corpo de prova. Tá? Então, precisamos, obviamente, aquecer esse material até a temperatura adequada de usinagem, de mistura, cada um dos agregados já no traço, obedecendo às quantidades do traço, monitorando essa temperatura, tá certo, o tempo inteiro. Fizemos a mistura com o CAP, tomando todos os cuidados também de determinar a viscosidade desse CAP a diferentes temperaturas, para determinarmos qual é a temperatura ideal de usinagem, qual é a temperatura ideal de compactação. Todos os ensaios realizados foram feitos a mistura, tá? Utilizamos um misturador, um agitador automático também que tinha lá na UNB, que nos dava uma boa confiabilidade de resultados, porque ele aquece, inclusive, o prato aqui, na verdade, isso é uma batedeira, como vocês vão ver, é uma espécie de batedeira. Como isso tem que ser feito a uma temperatura controlada, é um equipamento que a gente consegue regular a temperatura, de modo a ele não deixar esfriar esse material enquanto está se misturando. Tá? Depois esperamos esfriar esse material até uma segunda faixa de temperatura, que é a temperatura ideal de compactação. Eu não posso compactar, vocês sabem disso, um material muito quente, senão ele se deforma. Nem posso compactar muito frio, senão ele fissura e não aceita a compactação. Então, esfriamos até a temperatura por nós calculada, tá certo, como ideal, e moldamos o corpo de prova. Tá?
75 golpes de cada lado, conforme padrão estabelecido. E aí vamos calcular, então, como é que ficaram as densidades, pessoal. É isso que eu quero. Agora eu quero a primeira densidade, a densidade máxima aparente. Essa eu não mexi no material, essa vai ser o meu parâmetro, o meu padrão, porque aqui não há remoldagem alguma. Há simplesmente o primeiro processo de compactação. Quero saber quanto foi a densidade máxima desse material. Tá? Não é ainda a que eu vou utilizar na minha auditoria, porque essa era a que deveria ter sido utilizada na compactação em campo, pelo rolo. Tá? Não foi esse o momento ainda que a auditoria entrou, mas é o dado que eu deveria ter posto no meu traço. Bom, calculei então, com o auxílio de uma balança que permitia pesagem hidrostática, calculei as densidades de cada um dos corpos de prova. E essa densidade média, com pouca dispersão, ela convergiu para 2,46. Ela foi calculada em 2,46. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos testar todas as características desse material. Né? Eu quero saber de estabilidade, fluência, resistência à tração, do índice de vazios, RBV, eu quero todas as características desse asfalto, porque eu quero também comparar a manutenção dessas características após o processo de remoldagem. Se, além do grau de compactação e máxima teórica, eu posso confiar num dado de estabilidade, de fluência, vamos ver como se comportam esses resultados. Então, tiramos todos esses resultados, depois fizemos a extração do teor do ligante, que é essa que eu desmancho, depois do material desmanchado, tá, eu ponho lá no Rotarex, que é o equipamento convencional utilizado em fiscalização de obras, eu acho que 98%, para não dizer a totalidade, 98% das obras utilizam esse equipamento, que não é o mais preciso, e, mais uma vez, não é o que será utilizado, inclusive, na auditoria, lá no Distrito Federal. Vamos partir para um equipamento mais moderno e mais preciso. Mas, com esse equipamento, tiramos o teor de ligante e chegamos no resíduo. Ou seja, eu não estou fundamentando esse estudo na pré-existência em cada um dos tribunais de contas que estão aqui representados nesse auditório. O estudo não foi embasado, não partiu do pressuposto de que eu não ia perder fino algum na mistura, não. Eu vou perder finos na mistura e eu sei disso. Tá? Então, os dados aqui podem ser aplicados, inclusive se você estiver trabalhando com o Rotarex. Não houve o pressuposto do forno NCAT na utilização. Mas, enfim, com os resíduos, partimos então para a remoldagem. Né? Agora sim, eu estou no ponto em que estava a auditoria. Coletei o material lá na pista, trouxe para cá o meu corpo de prova, vou desmanchar esse corpo, ensaiar, desmanchar esse corpo de prova, perder finos no Rotarex, gerei o resíduo lá de areia e de brita, agora eu vou devolver o teor de cap que eu calculei lá no meu Rotarex e vou remoldar. Ou seja, vou usar o mesmo teor de cap que tinha lá na pista, porque o meu objetivo vai ser concluir a densidade máxima daquela massa que foi usinada. Eu jamais vou poder, isso aí sim é uma limitação de auditoria, jamais eu vou poder dizer qual seria o traço ideal com os agregados que estavam disponíveis na pedreira. Isso eu não consigo mais reconstituir. Mas, com aqueles agregados que foram usinados e que vieram para a pista, eu posso tirar o melhor desempenho, dizer qual é o melhor desempenho para aquilo ali. Tá? Então, partimos para remoldar os materiais e, uma vez remoldadas, calculamos de novo a densidade máxima teórica com esse resíduo. Máxima teórica, volto. Não é a densidade máxima aparente. Essa é a sem vazios. Lembra o número que eu pedi para fixar? Quanto era lá? 2,49, tá certo? Agora, o objeto, depois de remoldado, depois de eu ter perdido lá todas essas minhas deficiências no processo, eu recalculei em 2,47 a densidade máxima teórica. Ficou, inclusive, a média dentro de um erro de 0,02 gramas por centímetro cúbico, que é um erro admitido pela própria norma de aferição de densidade, como sendo natural entre uma amostra e outra que chegue do mesmo material. Tá? Então, pegando o mesmo material, moldando 2 corpos de prova até 0,02 seria admissível. E foi isso que eu consegui depois de um processo de remoldagem. Moldados, vamos novamente calcular as densidades máximas aparentes, depois da remoldagem. Ou seja, tem um novo corpo de prova. Tinha um primeiro,
calculei o primeiro dado da densidade aparente. Destruí, moldei de novo, calculei, teve um novo corpo de prova, refiz todos os ensaios, cheguei aos novos dados após a remoldagem. Olha o que aconteceu agora. Máxima aparente. Da primeira moldagem, era aquela que deveria ter sido feita lá na pista, eu tinha 2,46. Na remoldagem, agora eu não estou falando de máxima teórica, estou falando da máxima aparente. Na média, ela veio para 2,43, com resultados de pouca dispersão. Agora, eu queria mais uma atenção de vocês nisso aqui, que aí diz respeito à confiabilidade do dado que Alain já adiantava aqui. Olha, a densidade chegou perto. Eu queria que chegasse mais perto, Alain. A minha expectativa era que chegasse dentro do 0,02. Não é? Porque dentro do 0,02 é a precisão absoluta dentro do erro da norma. Não é? Mas não cheguei. Eu não vou poder fundamentar aquilo ali como absoluto, porque eu estou fora do erro da norma. Estou fora quanto? 0,01. A dispersão de resultado foi de 1%. Tá certo? Ora, não posso utilizar, mas vamos prestar atenção. Qual é a leitura que eu vou tirar desse dado? Cheguei abaixo, não cheguei acima. Isso é um dado importante. E eu cheguei abaixo em cada um dos exemplares. Todos eles deram abaixo. Quando não igualou, todos eles deram abaixo. Em todas as amostras, sem dispersão. Então, esse foi outro dado relevante. Talvez mais importante do que se eles tivessem chegado absolutamente convergentes. DMAs menores, pessoal, na remoldagem são esperados exatamente porque eu perdi fino nesse material, no processo. Tá? Parte do filler se perdeu lá no Rotarex. Tá? Então, eu não tinha como chegar de novo no mesmo material. E isso é bom porque o erro ficou sistemático. Tá? Todos eles abaixo. E qual é a vantagem de um erro abaixo? Onde que a equipe de auditoria vai utilizar esse resultado, esse dado? Para se posicionar sobre a qualidade da capa do revestimento asfáltico. E vai se posicionar de que forma? Calculando o grau de compactação que efetivamente está na pista. Eu quero saber, a densidade que está lá na pista, tirei o corpo de prova e medi pesando rapidamente. Isso é uma densidade precisa. Tá? Não tem erro nisso, calculei a densidade da pista. Quero comparar com o dado do traço, só que eu não tenho traço. Vou substituir o dado da remoldagem por um dado agora calculado pelo Tribunal de Contas, que não é aquele do traço. Mais uma vez, não tenho traço ou o traço não é confiável. Vou substituir um valor de Tribunal de Contas aqui. Agora, vou substituir esse valor aonde? Vou substituir esse valor no denominador, para me posicionar sobre o grau de compactação. O que é que acontece se eu erro para menor no denominador? O que é que eu faço esse grau de compactação? Eu subo ou eu desço? Eu subo o grau de compactação. Tá certo? Então, isso nos dá uma segurança no resultado. Olha, eu não posso dizer para vocês que vocês vão remoldar a amostra e a densidade que vocês encontrarem aqui é a densidade do traço. Não é. Há um erro. Agora, eu posso dizer para vocês que é uma densidade menor do que a do traço. Foi isso que a gente concluiu com o resultado. Agora, o que é que vai acontecer então com a tua conclusão? Você só vai condenar o asfalto se ele estiver muito ruim. Se ele estiver ruim, você não vai condenar, porque você vai chegar a um grau de compactação que sempre vai ser mais alto do que o que de fato está lá na pista. Então, se eu disser, olha, tem menos que 97%, é porque tem mesmo. Certamente tem menos do que aquele que eu calculei. Tá? Mas eu vou dizer que ele tem 97%, por exemplo, que foi o que eu utilizei o meu dado. Tá? Então, é um dado que nos dá segurança de trabalho. Tá? Porque eu sempre vou fazer subir o grau de compactação antes de me posicionar. Então, para que isso? Já que eu não vou ter segurança de novo no resultado. Só que agora eu tenho uma aproximação muito maior. Veja que o meu erro é de apenas 1%, tá certo? Nessa dispersão. Então, se o cara está aplicando massas asfálticas, e isso, acreditem, não é tão raro como a gente queria que fosse, ele está aplicando 95%, 94% de grau de compactação, eu vou pegar. E vou pegar de forma objetiva. Vou colocar isso num laudo devidamente fundamentado. Né? Não vai ser no achismo. Não vou ter, por exemplo, a insegurança de não ter a plataforma teórica para a afirmação do que eu tive. Então, foi muito positivo aqui o resultado, porque cheguei a um dado aproximado, 1% de erro, mas sempre para baixo. Sempre para baixo. Quanto à máxima teórica, a convergência foi melhor ainda. Tá?
Porque na máxima teórica, o dado inicial foi 2,49. Depois que eu moldei esse material na primeira, extraí o ligante, calculei a máxima teórica, ela caiu para 2,47. Remoldei esse material, recalculei num segundo processo, que a gente não vai utilizar esse aqui, a gente não chega nesse segundo nível em auditoria, a gente chegaria nesse primeiro, tá? E ela manteve-se em 2,47. Provavelmente porque agora eu não tenho mais finos para perder. O que se passava por aquele filtro, ou que ficava retido no filtro de Rotarex, é bem menos, porque eu já perdi no primeiro processo de ensaios. Não perco mais, ou perco menos. Tá? Não foi suficiente, tanto que a máxima teórica, olha, se manteve igual da segunda para a terceira, com uma dispersão quase zero. Não é? Mas, o que é que eu vou utilizar? Dados também convergentes, porque ela caiu de 2,49 para 2,47, ou seja, veio abaixo também. Tá? E indo abaixo, onde é que eu vou utilizar a máxima teórica? Vou usar para calcular o percentual de vazios. Tá certo? Se eu vou pegar um patamar que está abaixo do que ele de fato é, eu vou dizer que ele tem menos vazios. Vamos tentar visualizar a quantidade de vazios. Tá? É exatamente o que tem de ar dentro dessa mistura. Ou seja, é a diferença da densidade máxima teórica, aquela inatingível, para a densidade máxima real, vamos dizer assim, a densidade máxima aparente, dividido pela máxima teórica. Se eu diminuo essa densidade que seria ideal, que seria real, tá certo? A densidade real do material, se eu diminuo isso aqui, o meu índice de vazios tende a cair. Tá certo? Olha, se tende a cair, más compactações, dificilmente a gente erra em campo por um excesso de compactação. Normalmente o erro é pela falta de compactação, porque a massa esfria, né? E eu nem teria muita margem para errar por excesso, porque o CBUQ também não vai, não acompanha, não passa daquilo ali. Então eu teria sempre reduzido o meu percentual de vazios. Reduzindo o meu percentual de vazios, eu também estou a favor da segurança. Eu conto com um erro, sim, há um erro envolvido no processo, mas é um erro que me dá uma margem de segurança. Eu não vou usar, Alain, esse 1%. A recomendação aqui, como a gente vai ver agora, não vai ser calcula a densidade máxima aparente e acrescenta 1%, não é, que foi o resultado do nosso estudo. Não. A recomendação vai ser calcula a densidade máxima aparente e usa ela. Deixa esse erro, tá certo, para o processo. De repente, com uma outra massa asfáltica, esses números vão ter um resultado ligeiramente diferente, para um lado, para o outro, mas eles vão convergir para menor, porque eu vou perder finos no material. Então, as conclusões que eu preciso trazer para vocês é essa. Houve dispersão, mas uma dispersão pequena na máxima teórica e para menor. Dados inferiores no menor, como a gente demonstrou aqui, eles são a favor da segurança na auditoria. Tá? Então, jamais vocês vão estar imputando um dano ou uma responsabilidade a alguém que, porventura, não esteja se configurando. Você vai estar pegando, vamos exagerar aqui, vai estar pegando a ponta do iceberg. Não vai pegar o dano inteiro. Isso é bom. Os resultados da remoldagem dos materiais, depois da extração do ligante, elas são confiáveis para utilização em auditoria. Tá? São menores, mas são sempre convergentes para menores, então são confiáveis para a utilização. Bom, então, enfim, o que é que a gente vai fazer com esses dados? Vamos editar o procedimento que a gente precisa. Vamos passar, toda vez que pegarmos um traço, vamos analisar a confiabilidade desse traço. E aí, se esse traço ou foi inexistente, porque vai acontecer de vocês não terem acesso a esses dados, principalmente em municípios menores, mas veja, como o presidente falou aqui, do caso de Brasília, que não é um município tão pequeno assim, né, e que não tem poucos holofotes assim, não é? Se acontece isso em Brasília, por exemplo, de eventualmente o traço aparecer depois de uma atuação do TCDF, imagina no pequeno município lá do interior. Então, vocês vão ter essas duas situações de inexistência do traço ou de falta de confiabilidade desse traço, e para isso a gente vai editar o procedimento que diz para vocês, determina como substituir os dados os quais a gente não tem confiança. Era isso, pessoal. Estou à disposição de vocês. Bom, vamos agradecer aqui as palavras do Elci, que trouxe esse conhecimento. E até queria aproveitar para tecer um comentário. Ontem,
nós tivemos explanação também sobre os procedimentos que estão sendo elaborados para obras rodoviárias, procedimentos de auditoria. E houve a projeção aqui de um enorme fluxograma. Estava meio ilegível, meio apagadinho e tal, presidente Rainha e conselheiro Herbst, mas vejam a complexidade da coisa. Às vezes a gente pode se perguntar, esse pessoal está elaborando esses procedimentos de auditoria e estão há muito tempo estudando e não se vê uma grande quantidade desses procedimentos editados. Mas vejam a complexidade científica que está envolvida nisso. Porque não se trata apenas de editar alguns procedimentos do tipo receita de bolo para se fazer as coisas. Não. O que se pretende ali é justamente buscar o pulo do gato. Nós não estamos refazendo fiscalização, nós estamos fazendo auditoria. Então, nós estamos campeando um tema novo, um caminho novo, de atalhos para que possam imprimir maior produtividade, maior ganho de tempo e, ao mesmo tempo, credibilidade frente ao auditado. As pessoas sabem o que estão fazendo, elas estão calculando a coisa na exatidão da norma. Isso aí consegue dar mais robustez às provas, coisas que o Alain, na sua explanação, exprimiu aqui de outros estudos, de outros colegas, buscando precisar exatamente qual era a convergência que existia de sobrepreço com relação à quantidade de proponentes numa licitação, por exemplo. São estudos científicos, eles levam tempo para ser feitos. E essas iniciativas, como essa que está acontecendo lá no TCDF, que pode nos proporcionar o acesso ao laboratório da UNB e buscar esse tipo de resultado que o CIA acabou de explanar, esse tipo de coisa é realmente a essência desse nosso trabalho. Então, o IBRAOP tem sempre muito cuidado em divulgar os seus resultados para que eles possam ser confiáveis. Bem, mas acabou a explanação dos palestrantes aqui, e nós podemos abrir uns 5 minutos aí de perguntas. Eu acho que ainda temos, antes de podermos pegar o ônibus para o almoço. Então, eu acho que poderíamos abrir a palavra, mas nós vamos... eu vou marcar 5 minutos aqui. Deu 5 minutos, a gente corta e vamos embora. Infelizmente, tem que ser assim. Eu sei que a gente poderia conversar bastante tempo aqui, mas, infelizmente, o tempo é curto. Vamos lá, por favor. Nivaldo, do TCU, DF. Eu tenho aqui mais um comentário do que uma pergunta que, de alguma forma, reúne as considerações sobre as duas apresentações, do Alain e do Elci. Eu tenho discutido e procurado evoluir isso no meio que eu convivo, sobre essa questão de se estamos no caminho certo, avançando com custo de reprodução, se não deveríamos fazer melhores considerações sobre análise de mercado, por exemplo. Eu estou citando isso só para dizer que as coisas, às vezes, acabam chegando num nível de detalhamento que não estão produzindo um resultado efetivo, mas estão dando munição para o contraditório, enfim. E aí eu faço a menção a uma consideração que o Alain fez. Na realidade, lembrei que escrevemos um artigo juntos há uns 10 anos atrás, o Alain está ficando velho, e em que eu queria criticar de uma maneira mais contundente esse sistema CREA-CONFEA, porque ele não tem sido eficiente em estabelecer uma responsabilidade técnica. Diante desse cenário, eu fico pensando, e esse é o comentário que eu queria fazer, acho que serve para uma reflexão individual aí, até que ponto a gente vale a pena evoluir para procedimentos detalhados, ao exemplo do que foi demonstrado aqui, com muito louvor, diga-se, ao passo que a gente poderia evoluir para procedimentos mais simplificados, mas que têm um potencial, pelo menos, de ser mais eficientes em garantir que o resultado proposto esteja acontecendo. E aí eu levanto para isso, em substituição, o uso de Viga Benkelman no FWD, o IRI como nível de conforto, tal, porque
eu fico pensando, será que adianta a gente ter a certeza, nesse exemplo que a massa está nessa densidade, se o pavimento todo foi projetado errado, ele não tem condições de suportar aquele tráfego? Então, se eu for lá e meço o resultado, vejo que ele não está dando conforto para o usuário, vejo que ele não tem a capacidade de suporte que deveria ter, eu não tenho que entrar em nível de detalhe que possibilita infinitas discussões processuais depois. Então, eu acho que a gente precisa refletir, dentro daquela frase que o Alain atribuiu ao Einstein, se nós conseguiremos, com as mesmas coisas, ainda que mais detalhadas, produzir resultados diferentes, que é o que a gente realmente espera. Algum de vocês quer tecer algum comentário? Você? Bom, tá aqui, ó. Um comentário geral sobre isso, Nivaldo, eu acho o seguinte, a gente precisa muito se preocupar com a questão de projeto e o desempenho que a gente espera das obras públicas, né? Mas nessa circunstância, principalmente dessa auditoria que está acontecendo em Brasília, independente do desempenho que a gente espera para esse tipo de manutenção que foi feita nas vias urbanas, a obra foi efetivamente executada. E, para a gente ter uma noção do que foi posto, não gerou um prejuízo a mais, né? Assim, independente do desempenho que aquilo, porque está claro para todo mundo que não está desempenhando um bom papel, né? E aí, nesse sentido, a atuação deve ser feita, sim, avaliando o desempenho, mas, dado que aquilo foi posto, a gente precisa, sim, se preocupar com a questão da economicidade, e perpassava por uma análise como essa. E, ao contrário do que se pode pensar, esse trabalho parece, sim, que foi monstruoso, mas ele se mostrou de uma simplicidade incrível, né? A ideia é que foi muito, vamos dizer assim, foi grandiosa, porque se partir de um trabalho de amostras, né, com isso, tentar reconstituir o traço, dado que você já está em laboratório para avaliar a qualidade do pavimento, não é uma coisa que demanda um extraordinário trabalho a mais. Então, falando sob o ponto de vista deste trabalho especificamente, eu entendo que o que ele agrega de conhecimento acerca do produto que a gente comprou, né, é muito maior do que o custo que ele gerou para a gente avaliar, né? Mas eu concordo com você que a gente precisa, sim, preocupar inicialmente, né, antes de mais nada, com o desempenho e aquilo que a gente está comprando previamente, né, sob o ponto de vista de projeto. Né? Eu queria complementar. Então, tá, eu passo a palavra para o Elci, mas Elci temos pouquíssimo. Mas é uma complementaçãozinha rápida. Eu só queria acrescentar no seguinte também. No caso, por exemplo, de Brasília, eu tinha 2 parâmetros a investigar. Não era só a qualidade que eu resolveria com a questão do IRI. Lá, a apropriação era em metro cúbico. Tá? Então, se ele não completa a compactação, ele está medindo um volume que ele não deveria medir, aquilo que eu comecei na exposição. Ora, se o meu grau de compactação está abaixo do que ele deveria estar, o volume, ao invés de ter voltado até um determinado nível, ele parou no meio do caminho, e eu vou medir mais, eu vou dar isso aqui de bônus. Então, o tribunal não vai entender como regular uma situação como essa para efeito de economicidade, inclusive. Ele está medindo um volume superior. E quantos por cento superior? Talvez 5%, 6%, 7%, não sei. Não temos o dado fechado ainda, isso está em análise. Mas, se concluirmos que o grau de compactação efetivamente utilizado ali na pista estiver inferior, a conclusão não será só de qualidade nesse caso, será também de impacto na economicidade, posto que eu vou estar dando um bônus em volume, em medição financeiro, por um serviço que não foi executado adequadamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e eu concordo, como a Adriana até falou, e foi feita reunião com a própria Nova Cap, e isso aí foi sugerido nessa reunião. Vamos controlar só com a Viga Benkelman. De repente, a gente economiza estrutura para a realização de tantos ensaios. Bom, se tem a oportunidade, não só nessa auditoria lá em Brasília, como em tantas outras, e eu acho que os tribunais de contas caminham nesse sentido, de se aproximar a auditoria da execução da obra. Passou-se o tempo em que a gente só ia em obras executadas, prontas há anos, e hoje a gente está auditando passo a passo. É mais simples eu resolver os problemas enquanto eles estão
em execução, enquanto a empresa está mobilizada, do que esperar a entrega da obra para passar uma viga em toda a sua estrutura. E aí, qual seria o resultado? Mandar fresar? Não é? É uma solução de alto impacto, não é? E que dificilmente, depois de uma desmobilização de um empreiteiro, você teria grandes resultados. Ocorre que passar imediatamente a viga Benkelman ou um perfilômetro para verificar a regularidade longitudinal, não necessariamente eu vou identificar os vícios que ainda estarão ocultos, porque eu não terei a ação da carga suficientemente ali naquele pavimento a ponto de deformar a regularidade superficial desse revestimento. Então, aparentemente, vai estar tudo ok. Eu preciso da ação da carga durante algum tempo para ter resultados mais conclusivos quanto a essas operações, né? Sem contar, como foi levantado numa reunião que tivemos com a própria Nova Cap, né? Eu preciso de uma determinada velocidade, por exemplo, desse veículo no perfilômetro para ter uma segurança maior no resultado. Coisas que, em parte da execução lá em Brasília, seria possível, não é? Com as obras que foram executadas dentro do plano piloto. Mas a pavimentação urbana nas cidades, essa fica prejudicada, porque eu não tenho como fazer o veículo atingir aquela velocidade. Então, eu não teria os dados em perfilômetro. Claro, eu poderia tentar isso com topografia, sempre, mas usando um equipamento rápido, como sugerido por você, ficaria comprometido também. Então, fazendo dessa forma, eu tenho como alastrar isso aí por qualquer obra, tá certo? Inclusive as de pavimentação urbana. A Adriana está insistindo aqui comigo, que ela quer falar. Eu ia até fazer uma pergunta para você, Adriana. Não? Então tá, por favor, faça o seu comentário. Daí... Eu queria fazer um comentário sobre a sua sugestão, Alain, da mínima exigência de tirar fotos durante a execução da obra, né? Nós temos uma experiência recente lá no Distrito Federal de um acompanhamento de uma obra de grande porte. E, num primeiro momento, num relatório preliminar, prévio, nós apontamos que a mobilização de determinado equipamento foi tal que a quantidade de equipamento seria X. E a discussão se delongou, né, na defesa dos envolvidos, de sorte que e a gente tinha concluído isso com base em diário de obra, inclusive, né? A gente tinha uma sensação muito forte de que o quantitativo não podia ser aquele que estava sendo medido, e fomos para o diário de obras e fizemos levantamento. O diário de obras era em planilha eletrônica, né? Fizemos um levantamento extenso sobre o quantitativo e concluímos que a gente estava realmente diante de um superfaturamento naquele item. E aí, com a defesa dos envolvidos, nós tivemos que arranjar outros argumentos, e o argumento que foi determinante foi justamente a análise das fotografias que foram tiradas por eles, né, pela própria empresa executora da obra. Eles tiraram fotografias de uma forma sistemática, né, e essas fotografias permitiram concluir que o quantitativo que nós estávamos apontando como adequado era efetivamente adequado. Foi o que aconteceu na obra, né? Então, assim, era bem significativo esse equipamento, de sorte que esse tipo de informação, vamos dizer assim, boba, né, que nem eles esperavam que a gente ia contra-argumentar com a própria documentação deles, né, foi suficiente para dar robustez para o achado, né? Vamos tirar foto aí, gente. Vamos tirar foto. Eu agradeço, então, os palestrantes, a paciência de todos, né? Está encerrado o painel, mas eu acredito que vai haver ainda Neste momento, o presidente da mesa fará uma entrega do certificado e da lembrança aos palestrantes. Ao infinito e além. Obrigado a todos. Anunciamos o intervalo para o almoço. Retornaremos às 2 horas. Obrigada.